Repórter Justiça desta semana é especial e mostra a segunda parte do encontro de Cortes Supremas do Mercosul, que ocorreu em novembro no Supremo Tribunal Federal, em Brasília. No primeiro bloco, você acompanhou o painel sobre as garantias dos direitos fundamentais nos países do Mercosul e associados, coordenados pela ministra Carmen Lúcia. Veja agora a participação da ministra Ellen Grace. Os 4 países membros do Mercosul, mais os outros 4 associados do Bloco Econômico que participaram do 8º Encontro de Cortes Supremas, formam juntos uma população de mais de 350 milhões de habitantes. Desde 2003, os poderes judiciários dos membros do Mercosul e associados se encontram para debater a harmonização das normas jurídicas no continente. Conheça agora a estrutura judiciária de cada um dos países do Mercosul e associados presentes ao 8º Encontro de Cortes Supremas. Argentina. Criado em 1853, o Poder Judiciário da Argentina possui 2 instâncias: a provincial, com autonomia nas 24 províncias do país, e a federal, composta pela Corte Suprema e 17 tribunais federais. A Corte Suprema é a instância máxima da justiça do país. A distribuição de todos os processos fica a cargo do Conselho da Magistratura. Brasil. Formado por 11 ministros, o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo da estrutura judiciária do país. Além de guardião da Constituição, o STF tem a responsabilidade de processar e julgar autoridades federais. O Poder Judiciário é formado ainda pelo Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior Eleitoral. Os tribunais regionais federais completam a estrutura. Chile. A Corte Suprema chilena foi criada em 1823 e é formada por 21 ministros nomeados pelo presidente da República. O tribunal pode ser pleno ou, nos casos especiais, dividido em 4 salas: civil, penal, constitucional e trabalhista. Além da Corte Suprema, a justiça chilena é formada pelas cortes de apelação e pelos tribunais especiais. Colômbia. O Poder Judiciário da Colômbia é liderado pelo Supremo Tribunal, composto por 23 juízes divididos em 3 câmeras: penal, civil e agrária e do trabalho. O Poder Judiciário inclui o Conselho de Estado, que tem a responsabilidade especial de julgar temas sobre direito administrativo e presta assessoria jurídica ao Poder Executivo. O Tribunal Constitucional é responsável pela garantia e integridade da Constituição, e o Conselho Superior da Magistratura faz a auditoria do Poder Judiciário. Equador. A Suprema Corte do Equador é composta por 31 juízes. Os membros da Corte Suprema escolhem seus sucessores. Existe ainda uma Corte Eleitoral e uma Corte Constitucional. Paraguai. A Corte Suprema é o órgão máximo da justiça paraguaia. Formada por 9 ministros, é dividida em 16 fóruns judiciais, presentes nos departamentos do país. Tribunais superiores e juízes de paz completam a estrutura judiciária do Paraguai. Peru. O órgão máximo do Poder Judiciário do Peru é a Suprema Corte, composta por 16 membros indicados pelo Conselho Nacional do Judiciário. O Tribunal Constitucional, ou a Corte Constitucional, interpreta a Constituição nos temas relativos aos direitos humanos. Uruguai. O Poder Judiciário uruguaio foi criado em 1826 e é dividido em 3 instâncias, sendo que a Corte Suprema é o mais alto órgão, formado por 5 magistrados. Juízes de paz e letrados e tribunais de apelação completam a estrutura. O segundo painel do 8º Encontro de Cortes Supremas do Mercosul e associados foi apresentado pela ministra Ellen Grace. Na abertura, a ministra lembrou o primeiro encontro ocorrido em 2003 e a importância dos eventos que se seguiram para a consolidação da integração no campo jurídico dos países sul-americanos. O Mercosul é, evidentemente, um grande projeto nosso, brasileiro e dos demais integrantes do bloco, mas ele não para por aí. Da união aduaneira, da mera questão alfandegária, nós queremos uma integração efetiva. E não só deste bloco de 4 países, que agora engloba também a Venezuela, mas, na realidade, de todo o continente sul. Tudo nos une e muito pouco nos separa. Na verdade, nós temos um histórico comum, uma colonização semelhante, diria em espanhol, desdichadamente
feita por primos que não se davam. De modo que esta é a razão, me parece, porque nós, na América Latina, durante tanto tempo, passamos de costas uns para os outros, relacionando-nos muito mais com as nossas antigas metrópoles e depois com os países hegemônicos que historicamente se foram sucedendo, Inglaterra e Estados Unidos, ao invés de nos reunirmos entre nós e fazermos, assim, a construção da nossa própria força. O direito comunitário, o direito do bloco, a normativa Mercosul, o Tratado de Assunção e todos os outros atos que a ele se seguem, não existe por si mesmo. E a sua aplicação depende, basicamente, da atuação dos juízes nacionais. Por isso, é absolutamente necessário que tenham as Cortes Supremas de cada um dos nossos países a liderança sobre a sua organização judiciária, de modo a fazer valer essa normativa, de modo a definir a sua importância e a repassar às instâncias inferiores os princípios que regem um processo de integração. E o continente, sem dúvida nenhuma, está vivendo uma fase virtuosa. Está vivendo uma fase virtuosa em que nós vemos os diversos países com maior ou menor grau, avançarem economicamente, deixarem para trás as maiores dificuldades ao seu desenvolvimento. Também, por outro lado, vemos afirmar-se a democracia, as instituições se solidificarem e, principalmente, nós queremos que esses progressos sejam mantidos de uma maneira muito constante para conseguirmos, afinal, aquele objetivo que é o nosso objetivo comum, não só ao nível nacional, mas também ao nível regional, de oferecermos às nossas populações melhores condições de vida, mais paz e progresso social. Então, com essas palavras, eu agradeço imensamente a oportunidade que me dá o presidente da Corte, ministro César Peluso, de mais uma vez comparecer a esse encontro de Cortes Supremas. Quero agradecer também a cada um dos senhores aqui participantes que integram as suas Cortes Supremas ou a elas prestam a sua colaboração por esta visita a Brasília. E, principalmente, desejo de todo o coração que a integração se produza no âmbito do Mercosul, se estenda a toda a América Latina e isso se faça com o apoio decidido dos nossos poderes judiciários, não só com o apoio, mas com a sua atuação decidida e muito consciente das nossas responsabilidades num processo como este. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. No próximo bloco, o esforço jurídico para aprofundar a integração do bloco econômico dos países do Cone Sul. A gente volta em instantes.